Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje eu vou falar da palavra de Deus para fortalecer a sua fé. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a verdade que Deus está falando aqui? É essa. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim. Presta bem atenção, hein? Na verdade que Deus está falando. Olha aqui, ó. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Queridos, o que Deus está dizendo aqui? Que para você alcançar uma graça de Deus, você só precisa de um mediador entre você e Deus, Jesus Cristo. Não há outro. Porque fora de Deus, tudo é mentira. A única verdade que existe está em Deus, está na Bíblia, quando você segue a palavra de Deus. Fora disso, é engano de Satanás. Porque se ele está dizendo que há só um mediador entre Deus e o homem, então é porque quando você precisar de socorro, o único que vai poder te ajudar é Jesus Cristo. Fora desse não há outro. E se você dizer que tem, é engano seu. É engano de Satanás. Ele está te enganando. Eu estou passando por um problema, você diz. Eu vou recorrer a X, a B, a C, a D. Só não recorre a Jesus Cristo. Então você está enganado, enganada. E um engano muito feio. Porque você não está dentro da palavra de Deus. Você já viu alguém pedir socorro que não seja Jesus Cristo e alcançar alguma graça da parte dele? Tenho certeza que não. Da parte de Jesus Cristo, você não alcança nenhuma graça. Até porque, para você alcançar a graça da parte de Jesus Cristo, você tem que pedir a Ele. Porque como pode você estar precisando da graça de alguém e você vai pedir para outro alguém? Você não está pedindo para aquela pessoa ali. Porque para aquela pessoa que você está pedindo a graça, é ela que vai te dar. E qual é a pessoa aqui? Pessoa de Jesus Cristo. Aí se você pede essa graça para outra, sei lá, porque existe vários deuses, né? Tem pessoas, nesse mundo tem vários deuses. Mas o verdadeiro Deus é o Criador dos céus e da terra. E tudo que você coloca acima de Deus, acima de Jesus Cristo, você está colocando ele como seu Deus. Então aí já está errado. Você entende por que Deus, ele diz aqui, ele deixa bem claro, ó: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, Cristo Jesus. Amados, porque Deus, o que Ele quer que você faça é quando você precisar de ajuda espiritual, você pedir a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Porque toda aquela pessoa a quem você deve um favor, Ele vai ser o seu Senhor, porque você pediu para Ele.
Você está entendendo? Você não deve pedir nada e fazer do Senhor da sua vida outro que não seja Jesus Cristo. Porque todo aquele que você deve um favor, ele se torna seu Senhor, porque você tá precisando do favor dele, não é verdade? Você precisou do favor dele, ele é o Senhor da sua vida. E nós só temos que ter um Senhor, a quem nós dependemos dele, a quem nós adoramos, a quem nós rendemos graças, a quem nós louvamos, a quem nós temos como nosso Deus e único Deus. Porque ele mesmo diz aqui, porquanto há um só Deus, e fora de Deus não há outro. E um só mediador, Cristo Jesus, fora dele não há outro. Então, amados, isso é para você ter consciência. Toda vez que você precisar resolver algum problema, você peça àquele que morreu para te dar a salvação, que somente atrás dele você tem a vida eterna. Somente ele é o teu salvador, porque foi ele que morreu numa cruz para pagar pelos teus pecados, e através dele que você alcança a graça de todas as bênçãos que você deseja, desde a salvação, que é a mais importante, e até as outras também. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer isso? Primeiro você tem que ter Deus como teu Deus, o teu Senhor, o único digno de adoração. Deus diz que fora dele não existe outro. E você deve buscar a justiça dele. Quem te justifica? Jesus Cristo. Porque todos nós somos pecadores. Todos. Não existe um que é santo na face da terra. Não existe. O único santo que existe é Jesus Cristo. E nós só alcançamos a salvação através do sangue de Jesus Cristo. Porque é o único digno de limpar todos os nossos pecados através do sangue dele que foi derramado na cruz. Então, você só se deve valer dele. Por quê? O sacrifício de Jesus Cristo, ele só vale para quem acredita nele, para quem tem ele como único Senhor e Salvador. Ele diz que além dele não há outro. Você ver aqui também, ó, no versículo, no 2 Coríntios, não, 2 Coríntios, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ó. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: o poder de Paulo vem só de Deus. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Olha só, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amados, hoje eu abri a Bíblia na hora que eu estava indo para a igreja, e a primeira palavra que Deus me deu foi essa. E eu ainda ia abrir em outra parte da Bíblia, aí ele falou, não, é no Novo Testamento. Aí eu abri e ele falou exatamente o que eu tinha que ouvir. Por isso que é bom se você sempre abrir a Bíblia, porque Deus vai falar contigo exatamente aquilo que você precisa ouvir. Então você vê, olha só, que o poder não está em nenhum homem, nenhum ser humano tem poder, nenhum. O único poder que existe, ele vem de Deus, e somente de Deus, e não há outro que tem poder. Não existe outro Deus. Então, amados, aqui também, ó, no versículo
Vou pegar aqui no versículo... No livro de Hebreus, capítulo 11 e versículo 1, diz assim, ó, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, amados, ele diz, do jeito que você pensar, é do jeito que vai acontecer. Porque a fé é o quê? A fé é a certeza das coisas que não aconteceram, mas que você já tem certeza que vai acontecer, entendeu? Você deve até já começar a mentalizar o que você quer. Você começa a mentalizar. Você já começa a ver aquilo acontecendo. Você já vivendo tudo aquilo que você quer. Em vez de você ficar pensando pensamento negativo, porque se você pensar negativo, é o que vai acontecer. Porque do jeito que você pensar, é o que vai ser. Mas se você começar a pensar o bom na sua vida, o que você quer que se realize, você pensar, vai se realizar, porque é desse jeito que eu já estou pensando. Então, do jeito que você pensar, vai acontecer. Entendeu? Então, a fé é a certeza daquilo que não aconteceu, mas que você tem certeza de que vai acontecer. E através de quem? Somente o Deus que pode fazer isso, o nosso Deus Criador dos céus e da terra. E através do mediador, do intercessor, que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o único mediador. Então, quando você quiser alguma coisa, peça a Jesus Cristo, porque ele diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, amados, eu falo para você, não desperdiça teu tempo indo atrás de deuses que não pode fazer nada por você. Não faça isso. Você vai estar perdendo seu tempo. Quando você precisar de algo, peça para o Deus verdadeiro. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amado, só existe um Deus verdadeiro. É o nosso Criador. Criador dos céus e da terra e o Filho dele. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo, porque os três são a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam um só Deus. Amém, amados? Deus te abençoe e fica com Deus.